Olá! Está começando agora mais um episódio do seu mais novo podcast de história. Esse é o JacuCast, com episódios semanais para você. Eu sou Gabriela Aborachide e comigo nós temos a nossa querida co-apresentadora maravilhosa, Thalita Simplício. Oi, gente! Então, cada semana a gente aborda histórias diferentes, né, Thalita? Com Isso temas mesmo. diferentes, né? Hoje nós temos uma história de casos reais, humorísticos, que nós decidimos com muito carinho e amor para vocês contarmos um pouco de histórias da nossa família, né? E dessa vez nós vamos contar histórias da família da Thalitinha, né, Thalita? Isso mesmo, gente! Dessa vez a gente vai contar da minha família, mais pra frente vai ter também da família da Gabi, né? A minha família é gigantesca, então assim, a gente até fala lá, né? Meu avô dá uma explicadinha nisso. Mas dessa vez eu gravei principalmente histórias da minha parte de pai, né? Quem sabe mais pra frente a gente não faça uma segunda, né? Vai depender de vocês gostarem ou não. Mas o bom é que a gente decidiu fazer esse de humor agora, porque a gente tá vindo nos temas pesados, né, amiga? Sim, com certeza. A gente fez muitos temas pesados. Pois é. Aí pra dar uma quebradinha, pra rir um pouco, né? Final de ano tá aí, é hora de encontrar os parentes. Né? Isso. Todo mundo tá indo encontrar os parentes e a gente faz o quê? Conta história. A gente lembra dessas coisas e assim, nada mais justo do que a gente trazer um pouquinho das histórias legais da nossa família pra vocês, né? Exatamente. Então, assim, se vocês tiverem alguma história das suas famílias também, né, Thalita? O que eles têm que fazer? Com certeza, gente. Vocês precisam enviar pra gente. Pode ser no Instagram, que é JacuCast. Pode ser também no nosso e-mail, né? O e-mail é contato.jacucast@gmail. O e-mail é jacucast.contato@gmail.com. Ai, gente, a pessoa é ótima, né? Sabe até o e-mail dela. Tudo certo, Thalita. Não tem problema, eu estou aqui para reforçar para você e para o público. Ai, gente, nós somos novos, tá? E quem geralmente fala o e-mail é a Gabriela, não é minha culpa. Estou aqui, mas aqui, somos JacuCast em todas as redes sociais, no Spotify, no YouTube, em tudo, né? Então manda a história pra gente, por favor. Nós agradecemos muito quando vocês mandam história pra gente e ideia, não precisa ser só história também. Se você tiver um tema interessante que queira mandar pra gente, que hoje já foi indicado algumas vezes, manda pra gente, né? E não esquece que no final de ano nós vamos fazer um especial de Natal, como agora nós estamos fazendo episódios com climinha mais ameno, né, Thalita? Isso mesmo. Então manda pra gente também, para os especiais de Natal, suas ideias. Sim, gente, a gente tá organizando um especial de Natal que, olha, se Deus quiser, vai dar certo, vai ficar bom, hein? Se não, vocês esqueçam que eu falei aqui, é isso. Nós esperamos que vocês gostem muito desse episódio. É um episódio diferente, um episódio especial. Não tem a mesma dinâmica dos normais que a gente faz por aqui. Então fiquem aí agora com o episódio de hoje, comandado pela nossa querida Thalita. É isso, gente. Bora lá. Beijo! E aí, gente, vamos começar então. Essa semana são as minhas histórias de família, tá? O próximo história de família que tiver vai ser da Gabi. Então, nessa agora, eu vou aparecer muito mais que ela. Ela vai dar só a cara no inicinho, no final, pra gente dar um tchau. Mas hoje vou ser eu, meus parentes, e vamos lá. Então, vamos começar primeiro conversando com a minha mãe. Oi, mãe! Oi, tudo bem, gente? Prazer, tá? Meu nome é Luciana. Essa é a minha mãe, gente. Ela vai contar histórias. Inclusive, essa coisa, né, de eu gostar de histórias é porque a minha mãe, eu vou te contar uma coisa. Ela sempre foi de contar um monte de história.
Afinal de contas, né? Além de uma boa geminiana, né? Dizem que geminianos gostam de falar. Nem sei se é por causa disso. Eu sei que eu sou filha de nordestinos, né? E a minha mãe, como uma excelente nordestina, fala muito. Como se fala? E daí eu gosto de contar histórias, né? Então, desde pequenininha, Thalita, sabe, eu inventava umas histórias pra poder contar, enfim, era divertido. Não, gente, cada coisa botava medo em mim e nos meus amigos com umas histórias besta. Mas é isso, né? A gente cresce e fica assim. Se você acha bom, é isso. Se você acha ruim, consequência. Ai, mãe, e aí? Que histórias você tem pra me contar hoje? Bom, a princípio eu pensei em 3, né? Pra poder contar. Eu vou começar contando, né? De uma que, inclusive, você até já ventilou um pouco aí aqui, né? No JacuCast. E a respeito, né, do meu irmão mais velho, que é uma peça raríssima e uma pessoa, assim, extremamente corajosa, só que não, né? E daí, quando criança, né, ele era muito engraçado, assim, quer dizer, não quando criança, até hoje, tá, gente? Ele é assim, por exemplo, não pode ninguém contar uma história de assombração perto dele que ele já fica morrendo de medo. Ele é muito medroso, gente, vocês não estão ligados. É mais ou menos por aí. E daí ele, né, com toda essa coragem, né, quando eu era criança, eu devia ter, assim, sei lá, tipo uns 7 anos, 8 anos de idade. E ele já rapaz, né, assim, que a gente tem uma diferença de idade razoável. E aí meus pais não estavam em casa, eles estavam viajando. E estávamos só os filhos, né? E para começar, a questão de história lá em casa é o que não falta também, né? Porque nós somos 8 irmãos. Eu ia falar, ela falou só os filhos, mas só os filhos é uma renca de gente. Isso, lá em casa somos 8 irmãos. Então, o que acontece? Meus pais viajando, meu irmão, a gente, né, começa a ouvir um barulho lá atrás de casa. Ah, meu Deus. Como se tivesse uma pessoa mesmo, né? Parecia que tava mexendo em alguma coisa, fazendo uns barulhos de passos, né? Enfim. Aí, meu irmão, que será? E chegava lá na cozinha, tinha um vitrô, né? Tinha vidro assim, dava pra gente ver lá fora. Só que tudo escuro, né? E não dava pra enxergar direito lá fora. Aí, o que meu irmão fez? Olha a ideia. Olha pra você ver, né? Eu tinha uns 7, 8 anos de idade, tá, gente? Ele abriu a porta dos fundos. Eu já tô rindo. Abriu a porta dos fundos, me colocou na frente e basicamente me empurrou pra fora de casa, falando: vai lá ver o que é. E eu, ingenuamente, né, como toda boa criança e inocente, sem muito medo, sem saber o que estava acontecendo, andei lá atrás, olhei e realmente não tinha nada. Sabe, assim, a última notícia que a gente teve de que poderia ser alguma coisa é que tinham gatos lá, né, assim, da vizinhança e tudo. E de vez em quando, inclusive, um gatinho, às vezes, ele ficava lá meio que arranhando a janela, umas coisas. Ele gostava de deitar no peitoril lá da janela, né? Não, eu queria ver se fosse um ladrão mesmo. O que minha mãe ia fazer com 8 anos? Dar um grito e chorar, né? Só se for.
Mais ou menos. Ô, gente, mas incrível, assim, quando a gente reúne e começa a contar essas histórias, né, da infância, é muito engraçado, muito divertido, né? Então, essa é uma das histórias. Sim, gente, eu não sei quem de vocês viu que eu tava contando outro dia, né, nos stories, igual minha mãe falou, que eu tava contando a história de 2 tios meus e tal, que acharam que tinha um ladrão. Então, ela que é a irmã, que é a minha mãe, que foi empurrada por um deles. O complemento daquela história. E aí, mãe, qual história mais você tem pra contar pra gente hoje? Bom, a segunda história, né, é de um outro irmão meu. A gente morava num bairro, assim, que ele era tipo um condomínio, né? E então a gente brincava muito na rua e tudo, né, gente? Era de pique, de um monte de coisa, né? E nesse bairro também tinham muitas árvores frutíferas, inclusive, tá? E aí, né, era época de manga, e a gente comeu, então, várias mangas, tinham mangas deliciosas, né? Tô só vendo. Enfim, tinham mangas deliciosas, aquela coisa toda. E a gente estava a uma certa distância da nossa casa, tá? Aí, de repente, meu irmão vira e fala que estava com dor de barriga. E ele estava onde? E ele estava em cima da árvore, porque, inclusive, ele estava pegando manga e jogando pra gente. Estávamos eu e mais 3 amigos, né? 3 colegas e o meu irmão. Então, éramos 5 brincando lá e tal, e parava de brincar, ia e comia manga e, né, essas coisas. Só tinha goiaba, tinha manga, né? Aí, meu irmão tava lá em cima da árvore e falou que tinha dado dor de barriga nele. Gente... Ah, meu Deus. Ele simplesmente sacou o calção, né? Arrancou fora o calção. E lá de cima da árvore, ele simplesmente fez a necessidade dele. Fez o que tinha que fazer. Um cocôzão. De repente a gente olha pra cima, vê aquela bunda branca de lua. E aquele coisa horrorosa caindo lá de cima. Ô, gente. Tinha que fugir que vinha bomba, gente. Aí saiu todo mundo correndo. Ai, que nojo, gritando. Ai, que horror! Um horror, gente, um horror. Nunca mais eu esqueci dessa cena. É um trauma, né? Pra toda uma vida. Um trauma, né? Então é isso. Aí quando a gente conta, a gente ri todas as vezes da mesma forma, na mesma intensidade. É muito engraçado. Não, gente, que nojão, viu? Te falar um negócio. Pois é. E a terceira história eu vou contar a respeito da Thalita, né? É claro que eu não ia fugir dessa, né? Óbvio. Não vai escapar dessa, não. A Thalita, gente, quando ela era pequenininha, ela tinha uns 4 anos, uns 3 para 4 aninhos de idade, assim. Estudava, né, já estudava na escolinha e a gente chegando, né, eu chegando e tal, para poder deixá-la, que todos os dias eu levava e buscava, né, basicamente todos os dias eu fazia isso. Aí, quando a gente estava chegando, né, era início das aulas, era tipo assim, a primeira semana ou a segunda semana de aula, né, que estava recomeçando o ano. Aí, de repente, chega uma mãe com um filho
E esse menino tava assim, tipo, em pranto, chorando e, né, com medo de entrar na escola, não queria entrar na escola, né, mais ou menos isso. E a mãe, assim, já sem o mínimo de paciência com a criança, meio que dando umas chacoalhadas nele lá, sei lá, né, assim, uma forma meio estranha. Aí vem a professora da Thalita, né, que a Thalita estudava nessa escola desde os 2 aninhos, né? Aí vem a professora da Thalita e já nos conhecendo, né, conhecendo a Thalita, me conhecendo, meu marido também, e sabendo que a gente era, assim, super paciente, tudo com ela, né, tinha o maior cuidado, aquela coisa toda. Queria dizer que todo mundo me amava naquela escola, inclusive. Isso é verdade. Os adultos, pelo menos, né? Aí todo mundo, assim, né, tipo, era exemplo, né, a Thalita. E aí chega a professora dela e fala, né, mas não é, mãe, tem que ter paciência, não sei o quê, e conversando comigo e com a Thalita e com essa mãe, com o outro filho lá chegando meio, né, assim, de forma meio atordoada. Aí vira pra Thalita e fala assim, não, aí primeiro ela joga alguma coisa assim, tipo, não, que a gente tem que ter paciência e tal, né, e tem que conversar. Bater não adianta muito, né? A gente vai conversando e vai jogando algumas situações e a criança vai acalmando e tal. Jogando aquele verde pra outra mãe, né? Isso, bem isso, assim. Aí ela quer ter a Thalita, né? E eu como um exemplo para aquela mãe, né, que tava naquela situação um pouco delicada, né, e vira pra Thalita e fala assim, então, Thalita, não é você, por exemplo, a sua mãe não te bate, né? Aí a Thalita vira e fala assim, minha mãe me bate sim. Aí a professora vira, né, e fala assim, sua mãe te bate, Thalita? Ela só não virou e falou que eu batia. Como ainda virou e falou assim, ela bate muito. Vocês estão ligadas na atriz. Gente, se essa criatura apanhou quando eu era criança, tipo, 3 vezes na vida dela, né? Deve ter sido muito. Olha, foram marcantes, porque eu lembro de algumas até hoje. Deve ter sido isso, devia ter um dia que eu tinha apanhado. Ô, gente, mas foi muito engraçado, porque, tipo assim, a professora com a total e absoluta certeza, né, que ia usar a Thalita, eu como exemplo para aquela mãe que tava totalmente sem um mínimo ali de paciência com o filho, né, ela leva um balde de água fria da Thalita, porque a Thalita vira e me fala que apanhava muito aos 3 ou 4 anos de idade. Foi hilário. Eu imagino a sua cara. Nossa, exatamente. E eu virei pra ela e falei assim, eu te bato muito, Thalita. Tipo, aí eu é que fiquei com vergonha, né? Ai, foi muito engraçado. Ai, meu Deus do céu. É isso, né, gente? Diz que criança não mente, não. Criança é ser puro. Foi muito engraçado, gente. Muito divertido. Mas é isso, pra não ficar falando aqui demais na cabeça de vocês, né? E poder participar aqui um pouco, né? A convite da minha filha. Fica aí um pouquinho das histórias pra você, tá bem? É isso. Obrigada, mãe. Obrigada, eu que agradeço. E também a Gabi. Viu, Gabi? Um beijo grande pra vocês. Com Deus.
Gente, agora a gente vai ouvir histórias da minha avó contando. Essa é a minha avó. Oi, gente, eu sou a Ângela, a avó da Thalita. E vou contar uma historinha pra vocês. Não sei se vocês vão achar engraçado, mas na época era. Vamos ver, né, gente? Vamos ver. E aí, vó, qual história você vai contar primeiro? Na minha adolescência, as coisas eram bem diferentes do que agora. Eu não podia sair nem no portão, né? Então tinha um aniversário de 15 anos e meu pai não deixava de jeito nenhum. E meu pai trabalhava à noite. A minha mãe, então, deixou que eu fosse ao aniversário. Então eu fui, né? Aprontei toda bonita, um vestido tubinho de brocado, toda. Fui embora pro aniversário com os meus amigos, minhas amigas lá de perto de casa. Fomos embora. Tudo bem, lá no aniversário, a hora foi passando, porque era um aniversário de 15 anos. E era longe, eu morava no São Cristóvão, e esse aniversário foi em Lourdes. E para vir embora, a hora foi passando e não achava uma condução, um carro, coisa nenhuma para vir embora. Nossa. Então nós fomos ficando e fomos andando. Não sei, eu não lembro mais como foi que nós conseguimos chegar em casa. Só sei que eu cheguei em casa quase amanhecendo. Minha mãe já estava lá doida. Apavorada. Quando eu acabei de entrar e estava contando para a mamãe o que aconteceu e tal, no caminho, que nós andamos muito a pé e tal, nós ouvimos um barulhinho na primeira porta de entrada. Nossa, era meu pai chegando. Eu corri e deitei de meia fina, de vestido, de tudo, e minha mãe cobriu direitinho e fui embora, porque meu pai, ele chegava e ia na cama de um por um olhar se estava coberto, que se tivesse descoberto ele cobria tudo direitinho para ele ir deitar. As cúmplices. Eu fiquei enroladinha lá, agarrei as cobertas para ele não tirar a coberta assim para ajeitar e ver que eu tava toda pronta. Mas foi muito engraçado. No outro dia, tá, eu e minha mãe a rir do aperto que nós passamos. Aí minha mãe, como muito esperta, falou: nunca mais você vai sair sem seu pai saber, porque senão quem paga o pato sou eu. Que doideira. Ai, a senhora, viu? Saindo, ficando a madrugada toda fora, hein? Isso aí naquela época era meio complicado. Ah, sim, imagino. Ai, mas e aí, vó? Qual que é a próxima história? A próxima já é com seu pai, Thalita. Lá em casa, toda vida... Ele era um anjo, né? Era, um anjinho. Toda vida nós gostamos muito de queijo. E tinha queijo lá em casa, tinha todos os dias da semana tinha queijo lá em casa. E ele não comia, ele não gostava de queijo de jeito nenhum. Aí nós fomos fazer uma visita. A hora que nós chegamos na tal da casa lá, passou um tempo, foi servir um café e tal, eu não lembro da casa de quem. Aí colocaram o queijo. Aí eu ofereceram, eu falei, não, ele não gosta, não come queijo, né, e tal. E fui preparando outra coisa pra ele e tal. Aí ele falou, eu gosto de queijo, sim. Ele comeu quase o queijo todo que tava na mesa. Eu quase morri de vergonha. Que louco. De repente, um menino resolve comer queijo. Do nada, na casa dos outros, pra parecer que a avó tava fazendo desfeita ou qualquer coisa assim. Ah, meu Deus do céu, mas esses meninos... Mas eles eram bonzinhos, quase não me davam trabalho. Não, né? Não. Só ficava vermelho de terra. Não, isso aí ficava, né? Mas é porque eu gostava que ficava tudo prontinho, bonitinho, arrumadinho. E eles não gostavam muito, gostavam de brincar na rua. Mas é isso, né, vó? Mas é a vida, né? Obrigada, vó, por contar as histórias aqui pra gente. De nada. Agora a gente vai ouvir o meu avô contando histórias. Bom, boa noite aí, pessoal. Meu nome é Cláudio Alves dos Santos. É uma família aqui de
de 11 irmãos, quer dizer, 11 na verdade, hoje 10 vivos, mas nós éramos 13 irmãos, né? Então, era uma galera, né? A galera feia. Então, o Sodilon e Dona Adélia, né, criou a gente aí com aquela dificuldade, né, que todo mundo teve aí no início, né, da vida aí, de criar uma família grande. Mas a farra foi boa, né? Porque aí juntava o pessoal, tem algumas histórias aí, né, pitorescas aí, das farras que a gente fazia. Que aprontava pouco, né? Aprontava aí com os amigos, entre nós. Aqui na nossa casa aqui em Sabará, era um terreno grande, né? A gente conseguia até sumir entre as árvores que tinha aqui. Então tinha os amigos nossos, né, que sofriam com a gente, porque a gente ia, por exemplo, para um circo. Na hora que voltava, né, tinha o cara lá com a flecha, com a faca, com o fogo, o chicote, o diabo a quatro. E aí a gente pegava um amigo aqui e punha ele lá pra gente fazer os testes, né? Olha que loucura, gente! Tinha lá, né, o cara lá tinha que pôr, né, o do chicote tinha que pôr fingindo um cigarro na boca e a gente dá a chicotada para apagar. O da faca ficava numa árvore lá e a gente jogava, né, pra... Olha que perigo, quase matava os irmãos, amigos. E até flechada saía, né? Então, quer dizer, mas era uma farra boa, né? O pessoal juntava aqui, tinha a quadrilha que a gente fazia aqui no terreno, no período de São João, né, em junho. Tinha as peladas que a gente jogava aqui, até no nosso terreiro mesmo, ou então no lado da igreja aqui das Mercedes. Era uma farra ali. Então, quer dizer, foi um período muito bom, né, que a gente conseguia ser criança. E as farras que a gente fazia. Os 3 irmãos mais velhos, a gente saía aqui enquanto papai ia trabalhar e mamãe, né, coitada, com aquele monte de filho. E a gente saía, ia lá pra praia, lá pro rio, lá e era uma luta, né? Porque a gente procurava fazer jangada lá no rio com bananeira, né? Que a gente e aí molhava, sujava. Aí na hora que chegava em casa, a gente inventava uma história que boi correu atrás da gente, não sei o quê. Pra esconder que foi parar lá no Rio de Janeiro. Né? E Dona Adélia era brava pra danado, porque na hora ela pegava uma vara de marmelo e falava, entra. E aí era uma luta, né? Um dos 3 tinha que ser corajoso, que o primeiro levava a varada e o resto passava rachando. E a gente corria e subia na mangueira, porque a gente não era besta, porque ela estava com raiva e ia dar a varada mesmo. Então eu subia na mangueira e ela jogava pedra. Mas aí depois passou ali uma meia hora, a gente chegava, aquela carinha de santo, né? Aí ela dava um puxão de orelha só e tá tudo bem. Não levava pro coração, não. Então era aquela farra, né? Depois cada um foi, né, desenvolvendo, tem que estudar, né? E nós somos naquela luta. Eu sempre procurei ajeitar alguma coisa, né, para poder ajudar os irmãos, porque eu via a dificuldade que tinha. Aí eu estudei Senai, estudei na escola técnica, estudei e fui para os Minas, em Patinga, e a gente ajudava a manter aqui o resto da prole aqui. Então, era muita gente, né? É. É.
E aquela história, vô, do senhor sendo goleiro? Isso é as peladas aqui na igreja MSC. Tinha um morrinho ali de uns 5 a 6 metros de altura. E eu ficava na beirada de goleiro, feito besta lá. E a turma chutava na hora que a bola passava, eu mergulhei e caí lá embaixo na rua. Né? Gente do céu! E o pessoal falou, ih, morreu. Isso aí. Eu sei que eu ainda levantei, corri, ainda peguei a bola, porque era uma descida feia aqui, a rua. Eu peguei antes dela chegar na parte de baixo lá, e aí foi uma piada. Todo mundo gozava. Que loucura, né? Mas era uma farra boa, né? E a gente ia tocando a vida. Graças a Deus hoje, né, todo mundo, com nossa família aí deve juntando, né, os irmãos com a família de cada um. Nós já estamos aí nos 140 já que nós temos a árvore genealógica, né, que a gente vai controlando, então nós já estamos em mais de 140 já. É só um pouquinho de gente. Quase nada. Na hora que reúne, é uma festa sozinha para a família, não pode convidar. Não pode convidar ninguém de fora. Mas é bom demais, né? E agora, né, por último, no dia 2 de outubro, minha mãe faleceu com 104 anos, né? Isso mesmo. Então, realmente, ela durou bastante aí para dar essa satisfação para nós. E nós conseguimos retribuir um pouquinho daquilo que ela fez por nós, né? Hoje a família está aí unida, graças a Deus. E estamos aí enfrentando o dia a dia. Isso aí. Gente, esse foi o meu avô, né? Obrigada, avô, por estar aqui com a gente hoje. É isso aí. Agora a gente vai ouvir o meu pai contando histórias, gente. E aí, gente, beleza? Eu sou o pai dela. Qual que é seu nome? Eu sei. Eu sou Farley e tenho muitos anos a mais do que a Thalita. Bom, né? Ainda bem, né, gente? Mas nem tantos assim, né? Bom, a gente acaba tendo... Eu falo com a Thalita que pra mim eu falei que ia ser muito mais difícil porque eu não tenho tantas lembranças assim. Talvez seja por causa de algumas dessas que eu vou contar, que aí pode ser que algumas coisas fiquem apagadas na memória, né? Porque dizem que eu não era muito fácil, não. Não, era um anjo. Vocês vão saber quão anjo ele era com as histórias. Mas realmente, gente, o meu pai, ele não lembra muito das histórias de quando ele era mais novo. Diferente do que eu falei da minha mãe, que ela lembra um monte de coisa, assim, sabe? A minha mãe contou poucas comparada ao que ela lembra. Mas mesmo assim, as que meu pai lembra são bem marcantes, né, pai? É verdade. Mas tem um detalhe também, né? Sua mãe tinha 8 irmãos, 7 irmãos e mais ela dentro de casa. Eu e mais uma. Então o volume de história deve ser bem maior mesmo, né? Não tem dúvida. Mas vamos lá, né? Já que a gente tem que pensar tem que contar umas coisinhas aí que talvez sejam interessantes, outras engraçadas, outras até meio maldosas. Eu vou começar por essa meio maldosa. A diferença minha para minha irmã, que tem uma única irmã, é de 4 anos. Né? Então, chega um certo tempo, isso fica grande, né? Essa diferença. Depois que cresce, nem tanto, né? Mas aí teve uma época, eu não sei se eu devia estar com uns 10 anos, 11 no ar. Não, 11 não. Por volta de uns 9 ou 10 anos. Por volta de 9 ou 10 anos, a gente estava em casa. Minha mãe sempre foi rigorosa com relação a
quando tem visita em casa, a gente tem que ter a preocupação de se comportar, né? E aí eram uns amigos do meu pai, um casal de amigos do meu pai que ia lá e estavam conversando na sala. E aí eu falei com a minha irmã, falei com ela, vamos lá pra gente ver o pessoal e vamos lá que tem uns negócios lá pra comer e tal. Eu sempre fui assim, ávido por comida, né? Com 9 anos, pesava o quê? Com 9, como eu comecei no judô com 6 anos, eu tinha 58 quilos, então com 9 eu devia estar por volta de uns 60, 62, que era peso pesado, né? Pois é. Porque ele não tinha engordado mais, né? Então ele gostava só um pouquinho de comida, gente. Pouca coisa. Mas aí o que aconteceu? Aí eu falei, vai lá, pega lá um negocinho lá. Não. Aí ia lá, pegava e ria, chegava perto. E aí eu fazia minha irmã ir lá, pegar as coisas e fazer uma dancinha ou fazer uma gracinha na frente do pessoal. E aí depois eu ia lá e pegava também, e aí saíam os dois rindo e correndo e não sei o quê. E aí minha mãe olhou uma vez. Aí a gente foi e tal, e brincava, e às vezes gritava, não deixava conversar. Aí minha mãe olhou outra vez. Aí na terceira vez ela pegou e levou a gente lá pra dentro e falou, deixa vocês comigo na hora que eles saírem. Aí eu falei, nossa senhora, que não sei o quê. Aquele sofrimento antecipado. Devia ser... talvez era até antes dos 9 anos, talvez, porque foi uma época que ainda eu e a Cacá, a gente dormia no mesmo quarto. O quarto era grande e tal, e aí nós ouvimos o pessoal indo embora. Eu falei, nossa senhora, corre pro quarto e deita e tal, aí deitando. Aí na hora que deitou, a Cacá tinha uma boneca que era quase do tamanho dela, uma boneca de pano, preta, e com um vestidinho colorido assim e tal, que era uma boneca quase que ela brincava como se estivesse dançando com ela, né, que ela era grande. Aí já tava tudo escuro, a gente já colocou assim, vamos fingir que tá dormindo e tal, aquela coisa. Só que eu peguei essa boneca, coloquei nas minhas costas e tampei. E aí a minha mãe já veio naquela, César, falei que não sei o quê. Eu acho que foi um cinto ou foi um chinelo, eu sei que ela deu umas lambadas, a Cacá começou a chorar. E aí eu peguei e comecei, fingindo. Olha, é muita cara de pau. Aí eu comecei assim, aí na hora que a mãe saiu e fechou a porta, eu falei, Cacá. Aí ela, aí ela chorando. Aí eu falei assim, eu pus a boneca aqui atrás de casa. Aí ela, mãe, eu falo. Eu sei que foi uma confusão, mas eu não tomei nesse dia, não. Eu já tomei em outros, mas nesse não rolou, não. Nesse ele fugiu com sucesso. Com sucesso. Aí quer dizer, se dava pra julgar a irmã na fria, pra que a gente tomar, né? Tá vendo? Isso que é o amor fraternal. Com certeza. Pois é, essa é uma das histórias. E outra? Não, aí tem, já uma que eu me safei, uma que eu não me safei, foi uma vez que eu tinha falado do judô, né? A gente morava num bairro que chamava Embaúbas, depois passei para um bairro que chama Cariru, isso lá em Ipatinga, onde a gente morava. Aí, então, esse bairro, o judô que a gente fazia era num clube, que aí passava por toda a cidade, tinha um ônibus que passava pela cidade inteira, pegava todo mundo e levava. Só que para chegar nesse clube, a gente precisava atravessar um trilho de trem, né? Hoje não é mais assim, é lógico. Mas, então o que acontece? Na hora que passava, teve uma vez que na volta, o trem estava parado, teve um problema e ficou um tempão parado lá. Depois de um tempão que estava lá,
como esse bairro Embaúba estava perto, eu lembrei, aí o pessoal falou, não, nós somos daqui mesmo, nós vamos e tal, não sei o que. Aí eu falei, eu vou também, só que tava longe pra caramba do Cariru, né? Mas eu falei, eu vou também, só que aí eu vou com os caras lá pra casa da tia, né? A gente chamava as vizinhas de tia, né? Aí é lá que era onde minha mãe fazia o cabelo e tal, o salão de beleza que ela frequentava ainda era nesse bairro. Aí ela foi pra lá e eu fui pra lá, né? Só que aí eu demorei mais tempo pra chegar no bairro, que tinha que subir um morro e tal, e que tinha que ir andando. Eu demorei mais tempo pra chegar lá do que o ônibus na hora que o trem saiu do lugar e chegou lá no Cariru. Na hora que eu peguei o telefone pra ligar, não tinha celular, né? Já tava todo mundo desesperado. Aí minha mãe já, que você tá fazendo? Todo mundo já chegou em casa e você não chegou e não sei o que, eu vou te dar uma chinelada na hora que chegar. Tudo era né, estabelecido, né? Ela já avisava e vinha e tinha que cumprir a promessa, né? Ela era uma mulher de palavra. Missão dada é missão cumprida, né? Então tava eu lá de kimono e tudo mais, aí esse eu tomei pra valer, daqueles de dar até os pulinhos que as pernas até sobem, assim. Eita. E aí foi, nunca mais você faz isso. Foi lógico, depois disso tudo, né? Claro dessa forma, realmente. Claro que nunca mais fiz isso. Aí a gente vai crescendo e vai mudando, né? Aí parei de fazer isso e tal, depois disso só que eu me lembro, eu atropelei um ônibus. Como assim? É mais ou menos assim, mas tem a ver com a mãe também, né? A mãe sempre, de alguma forma, ela tá no meio disso, seja rogando praga, seja da forma que for, né? Eu que digo, eu falo pra minha avó que ela tem a boca santa, porque qualquer coisa que ela fala, acontece, assim. Aí às vezes eu vou sair, ela vai falar alguma coisa e fala, não, fala nada não. Melhor que não, né? Dessa vez aí, tava lá com uma bicicleta, queria dar umas pedaladas, aí a mãe falou, você vai, mas não atravessa a Avenida Itália. Minha rua chamava França e finalizava na Avenida Itália. E depois dessa Avenida Itália tinha um morro grande lá que tal, que aí, depois do morro já saía num outro bairro lá. Mas, então, nessa avenida os ônibus passavam ali, mas era pouquíssimo, ainda mais que eu acho que era um domingo, era alguma coisa assim. E aí, eu falei que eu ia, não tinha ninguém, eu falei, vou andar de bicicleta, mano. Então, tá bom, não passa não. Não passa! Pro outro lado da Avenida Itália. Falei, tá bom, tá beleza. E é lógico. Como uma boa pessoa que escutava. Não, mas não é isso. Não é isso. É que na neurociência já se diz que o nosso cérebro não computa a palavra não. Entendeu? Ou seja, ele tem a desculpa dele infundada na ciência, entendeu? Exatamente. Toda criança pode usar essa porque é verdade. Aí no final das contas, o que acontece? Eu atravessei a rua. E tava tudo bem, né? Atravessei a avenida e tava tudo bem. Até que veio o ônibus lá de longe. Eu falei, não senhora, eu tenho que passar. Eu vou, não vou, eu vou, não vou. Aí ele veio e eu fui assim pra cima dele. E aí eu virei pra sair fora, mas aí eu perdi um pouquinho o equilíbrio. E dei com o ombro no canto do ônibus, assim. Nossa. Que me deu uma ralada no ônibus, bateu. E aí eu caí, né? Mas não... A queda até não foi pior, que eu não machuquei tanto. O pior foi o motorista parar o ônibus. Ai, quis chamar a mãe. Descer. Não, quis chamar não. Me levou até lá, na porta de casa. Apanhou 2 vezes. E aí foi... Não, a primeira eu não apanhei. A primeira quem apanhou foi o ônibus. Eu que atropelei. Né? Ou seja, né? Melhor escutar as mães, porque realmente tem algo nesse universo que permite a elas um certo poder, assim, enigmático, né? Eu acho que tá bom, Thalita, né?
Porque eu não tenho gosto. mais coisa. Fora isso, eu estudava, tirava nota boa e pronto. Você não dava bicuda nas pessoas, não, né? Nunca fiz isso. Pelo que me contam, porque eu não lembro, eu já tentei. Diz que a máxima é não lembro, não fiz, né? Mas... Não, inclusive não tem foto. Não tem... Aliás, eu acho que tinha até uma foto de alguma coisa parecida com isso, mas eu não lembro mais. Mas não tem nada dessas coisas. Mas dizem, né? Meu pai me contou uma vez, me contou até junto da família, que eu sempre fui canhoto no pé, né? Na mão não sou não, mas no pé sempre fui canhoto. E gostava de dar uns chutes, né? E tinha na época umas botinhas ortopédicas do bico bem firme. E que teve uma vez, eu não sei se a mãe foi fazer alguma coisa e tal, e o pai estava comigo e ele tinha que receber um executivo, que ele trabalhava na de Minas, e ele tinha que receber um executivo lá no aeroporto e tal. Ele falou, ó, vou te levar, mas você fica quieto. Aí eu falei, beleza. O anjo que é. E nem usou não, né? Mas aí diz que chegou e tal, eu tô lá na boa e tal, e do lado lá, e chegou o cara chegou, o pai recebeu ele e tudo mais e tal, e aí o cara foi brincar comigo. E falou alguma coisa, não sei se falou, foi de time de futebol, ou se falou de alguma coisa. Eu sei que na hora que o pai viu, assim, que ele tinha virado de lado, na hora que viu, tava eu correndo atrás do cara, o cara todo engravatado, com a pastinha lá e coisa, correndo fora de mim e eu tentando dar uns bicos nele, entendeu? E o pai correndo louco atrás. Para com isso. Tempo de passar não, passando a maior vergonha, né? Eu queria muito ter visto isso. Não deve ter sido muito legal mesmo, não. Assim, pro meu pai na hora, né? Assim, pior do que isso, só o dia que eu quis dar um golpe de judô na minha avó. Que a gente tava mais seguindo esse padrão, né? Liberando a energia. Né? Uma criança muito ativa, né? Comecei o judô, tava bacana e tal. Esse é rapidinho também. Aí chegava de viagem, ia ver, aí chegava a avó e tinha um corredor grande na casa, assim, que passava de um lado pro outro, assim. Nos quartos do lado e o corredor até ia da sala lá na cozinha, lá no fundo. Aí a avó saiu lá da cozinha, assim, pra receber a gente. Eu, vó, para aí. Para aí que eu aprendi um golpe de judô, vou dar na senhora pra senhora ver como é que é. Nossa senhora! E saí correndo e o pai correndo atrás de mim pra não deixar. Sua avó não, pelo amor de Deus. É por aí. Quase que quebra, velho. Oh, meu Deus. Mas foi ótimo porque eu não dei o golpe de judô e ela viveu até os 104 anos. Exatamente, te seguraram a tempo, né? Foi muito bom. Pois é, com certeza, se alguém deve contar outras histórias, mas que eu lembro, assim, que me chamou um pouco de atenção, o que eu lembro, assim, mais diretamente foram essas, né? Acho que dá para o pessoal se divertir e lembrar de algumas peripécias aí da infância, né? Que é um tempo muito bom da gente passar e de muita coisa boa que acontece fica guardado na memória, né? Obrigada, pai, por contar as histórias hoje da sua infância sobre o anjo que você era. Muito obrigado, por isso que eu cresci assim forte, saudável e amigo de todos. Agora, gente, a gente vai para as nossas indicações e a Gabriela volta com a gente agora. Olá! A minha indicação para vocês hoje vai ser Modern Family, a melhor série de família que existe para mim, ao meu ver. É uma série de humor incrível, entendeu?
que já acabou aí, entendeu? Então, se você não gosta aí de séries que não tem início, meio e fim, essa tem um início, um meio e um fim, porque terminou de acabar a última temporada da existência. É uma série gigantesca, com muitas temporadas. Assim, eu já vi e revi milhões de vezes. Ela é muito engraçada e super boa. Então, assim, se você até hoje ainda não assistiu, vá assistir. Ai, gente, é muito boa mesmo. Eu adoro também. E qual é a sua indicação, Tatá? Agora, a minha indicação, gente, é um Instagram. É um Instagram muito fofinho e muito engraçado, que chama Frases de Crianças. Gente, é muito legal, que são assim, são as mães que colocam, né, coisas que os filhos delas falam no dia a dia, assim. Então vai de coisas super, assim, bobinhas e tal, engraçadas, até umas coisas que você fala, eita, como que essa criança pensou isso, sabe? E é muito bom, é muito engraçado, vale a pena ver. Tô vendo aqui agora, muito legal. Terminei de ver uma que a criança fala, papai, mamãe, vocês são velhos? Ah, é? O que quer dizer velhos? A mãe pergunta, né? E a criança responde, quer dizer que você já brincou muito. Essa é um diálogo de uma criança chamada Violeta, de 3 anos de idade. Muito bom. É isso, gente. É muito boa essa página. Eu racho de rir. Muito bom, adorei. Vou até seguir aqui agora. Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sim, gente. Espero que vocês tenham gostado das histórias da minha família. Então, tchauzinho e até o próximo episódio. Tchau!